A queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico. A profecia dos 70 anos do cativeiro babilônico havia começado em 607 a.C., quando Nabucodonosor subiu pela primeira vez contra Jerusalém, e então levou alguns de seus habitantes para a Babilônia, dentre os quais estava o profeta Daniel, que era bem jovem nessa época. Joaquim morreu por volta de 598 a.C., depois de ter reinado 11 anos sobre Judá, e ele foi sucedido por seu filho Joaquim. Porém, o novo líder judeu não andou no caminho de Deus, e seu governo durou apenas 3 meses. Pois os caldeus subiram juntamente com o seu rei e cercaram Jerusalém. Joaquim e seus servos foram ao encontro de Nabucodonosor, que prendeu o rei de Judá, tomou os tesouros do templo de Deus e do palácio real, e ainda destruiu todos os utensílios que Salomão havia feito para a casa do Senhor. Os habitantes de Jerusalém foram levados em cativeiro para a Babilônia, restando na cidade somente as pessoas mais humildes. Nabucodonosor estabeleceu Matanias, o tio de Joaquim, como novo rei de Judá, em 598 ou 597 a.C., renomeando de Zedequias. Apesar de todas estas calamidades, o rei de Judá e o povo não aprenderam a lição. Eles não ouviram as palavras de Adonai, ditas através do profeta Jeremias, e continuaram cometendo os mesmos erros e perversidades. Deus advertiu incontáveis vezes a Zedequias e os judeus que Nabucodonosor invadiria e queimaria Jerusalém, destruindo-na por completo, como também levaria seus habitantes em cativeiro. Adonai revelou que os judeus somente seriam libertados após 70 anos de servidão na Babilônia. Mas além de rejeitarem todas estas palavras, os habitantes de Jerusalém ainda agrediram, maltrataram e ridicularizaram o profeta Jeremias inúmeras vezes. Jeremias passou anos aconselhando o povo e os reis de Judá a mudarem suas práticas iníquas, e também advertindo a respeito das calamidades que recairiam sobre eles e Jerusalém. Entretanto, ninguém lhe ouviu. Por volta do ano 589 ou 588 a.C., Zedequias rebelou-se contra Nabucodonosor. Como punição, o rei da Babilônia levantou um cerco contra Jerusalém. Zedequias havia pedido ajuda a Apriés, o rei do Egito, o qual saiu para auxiliá-lo. Porém, Deus não permitiu que os egípcios socorressem Zedequias, por conta de todas as iniquidades cometidas pelo rei de Judá e o povo, e também para que a sua palavra fosse cumprida. Após 2 anos de cerco, não havia mais comida em Jerusalém, e a fome tornou-se insuportável. Muito fragilizada, a cidade foi finalmente invadida pelos caldeus, em 587 ou 586 a.C. Zedequias conseguiu fugir de Jerusalém. Entretanto, ele acabou sendo capturado e levado até Nabucodonosor, que matou os filhos do rei de Judá diante dele, e depois furou os seus olhos, para que aquela fosse a sua última lembrança. Zedequias foi acorrentado e levado como prisioneiro para a Babilônia, colocando fim à monarquia do reino de Judá. Os caldeus espalharam o terror por toda Jerusalém. Eles levaram os tesouros do palácio real e os utensílios do templo do Senhor e derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradã, o comandante da guarda dos caldeus, levou o restante da população em cativeiro para a Babilônia, deixando para trás apenas os mais pobres, aqueles que não possuíam absolutamente nada. Estes foram agraciados com campos e vinhas, após Jerusalém ter sido totalmente destruída. Os caldeus queimaram todas as casas, o palácio real e o templo de Deus, fazendo com que a palavra de Adonai, dita por intermédio do profeta Jeremias, fosse cumprida. Todos estes relatos
podem ser vistos nos capítulos de 2 Reis 24 e 25, 2 Crônicas 36 e Jeremias 28, do 32 ao 34 e do 37 ao 39.